Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos e estamos aqui mais uma vez reunidos para o nosso quadro Evangelho com Ciência e Espiritualidade, onde buscamos conectar os ensinamentos de Jesus com os estudos científicos do mundo moderno. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre compaixão e caridade. Para iniciarmos, façamos a nossa prece. Deus, Pai de amor, gratidão por mais uma vez podermos estar aqui abertos a aprender, a refletir, para crescermos rumo a Ti. Que a Tua luz abençoe a cada um que nos acompanha, os que mais necessitam, e envie os Teus bons anjos e mentores para nos guiar e orientar. Que assim seja. Muito bem, para iniciarmos as reflexões de hoje, vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Mateus, capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Compaixão em nós. Comumente, referimos-nos à compaixão em termos que se reportem à semelhante bênção de nós para com os outros. Entretanto, a fim de que o orgulho não se nos infiltre no coração sobre a nome de uma virtude, vale recordar a compaixão que tantas vezes procede dos outros em socorro a nós. De quando em quando, pelo menos, rememoremos as demonstrações de paciência e bondade dos irmãos que nos suportaram sem queixa, a teimosia e a inconsequência nos dias de imaturidade ou irritação. O apoio das criaturas que prosseguiram trabalhando em nosso favor, cientes de que combatíamos sem aprender-lhes os elevados intuitos. O amparo dos benfeitores que continuaram a servir-nos, ainda mesmo depois de se certificarem quanto aos nossos gestos de frieza ou ingratidão com que lhe ferimos o espírito. A tolerância dos companheiros que, mesmo em nos sabendo desequilibrados nos dias de erro, não nos sonegaram a bênção da amizade e da confiança, aguardando-nos o reajuste espiritual. E o auxílio dos irmãos que nos perdoaram ofensas e agravos, ajudando-nos sem pausa, além das dificuldades e empeços com que lhes espancamos o carinho e a abnegação para conosco. Reflitamos na imensidão da piedade que nos sustenta a vida até agora e observaremos que sem isso, provavelmente a maioria de nós outros teria mergulhado indefinidamente nas correntes da prova criada por nós mesmos, com a nossa própria negligência. Meditemos nisso e saibamos exercer a compaixão para com todos, particularmente com aqueles que nos firam, e reconheceremos que unicamente assim conseguiremos resgatar os nossos débitos de amor para com o próximo, a perceber, por fim, que todos nós, para viver, conviver e sobreviver, precisamos, em qualquer parte e em qualquer circunstância, da bondade e da compaixão de Deus. Que assim seja. Que grande verdade, né? Nós, na nossa pequenez, nos nossos erros, quantas e quantas vezes somos o primeiro a pegar a pedra para atirar ou apontar o dedo para o defeito do outro. Ai, ai. E Emmanuel vem hoje nos trazer uma receita simples, fundamental e necessária para que possamos viver de uma forma mais leve e plena. Falando assim, até parece que quando a gente rememora, o passado e as coisas que nós já fizemos de errado, e quando a gente usa isso para ter também compaixão para com o outro que está ao nosso lado agora errando, até parece que a gente está fazendo algo bom só pelo outro. Muito pelo contrário. Quem vai receber o benefício maior somos nós mesmos, porque nós estaremos semeando aquilo que nós já recebemos e que nós vamos colher os frutos logo ali na frente.
A compaixão é uma das mais belas formas de manifestação da caridade. A caridade é uma das mais sublimes formas de amor. Sem caridade não há salvação, como se diz, né? Como o Evangelho nos ensina. Isso quer dizer na prática que ter empatia não é saber que a gente vai, digamos assim, viver o que o outro está sentindo na pele, porque o outro é o outro e as experiências são só dele, mas buscando nos colocar no lugar de quem pode estar sentindo ou sofrendo de uma maneira maior que a nossa. Com isso, a gente consegue passar a ter um pouco mais deste sentimento tão belo e necessário para a nossa evolução, que é a compaixão. Então, o que Emmanuel nos ensina e nos traz para refletir é: se nós chegamos até aqui, se nós temos algo de bom, nossos pais tiveram que ter compaixão e paciência para conosco. A sociedade teve que ter compaixão e paciência. Os professores que nos orientaram, os nossos anjos de guarda, quanta paciência tem que ter com a gente até hoje. Porque quantas vezes repetimos erros e quedas, mesmo já sabendo, lá no fundo, que não devemos agir de tal forma X ou Y. Ou seja, se até hoje nós ainda precisamos da paciência e compaixão dos outros, fica mais fácil a gente entender a nossa obrigação de termos compaixão para os que nos cercam. E, no fim, o que Emmanuel nos faz refletir é: sejamos, então, mais tolerantes. Não apontemos os dedos e peguemos pedras para tirar porque o outro está em erro, porque nós também estaremos. E aí, e já estivemos, né? E aí, a gente é que vai precisar de que o outro tenha compaixão de nós. Emitimos e recebemos. Essa é a lei de Deus. E dentro deste contexto, nós trouxemos o nosso lindo livro, Mãos Marcadas, ditado por espíritos diversos e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é o seguinte: Enviados de Cristo, por Irene Souza Pinto. Esse triste companheiro, cujo passo te procura, ralado de desventura, que não sabes de onde vem. Esse pedinte arrasado por dores desconhecidas, emaranhado de feridas, sem proteção de ninguém. Esse amigo que lastima a própria ação rude e cega, no cárcere que segrega para reforma e pesar. Esse irmão largado à noite, de olhar magoado e profundo, que roga debalde ao mundo o doce calor de um lar. Essa mendiga que estende pobre mão encarquilhada, cuja penúria na estrada ninguém na terra traduz. Esse doente cansado que se lamenta sozinho, abandonado ao caminho, à míngua de paz e luz. Essa mãe de filho ao peito, que em lágrimas se consome, às vezes com febre e fome, rogando socorro em vão. Essa criança assustada que chora sem rumo certo, flor atirada ao deserto, anjo na cruz da aflição. À frente desses amigos que o sofrimento encarcera, corações em longa espera, recordai o não julgueis. Eles não pedem censura, mostrando a necessidade, ensinam que a caridade é a lei de todas as leis. Esses irmãos, quase mortos, eis que o céu nos envia na estrada do dia a dia para as lições do Senhor. Saibamos ressuscitá-los da morte em sombra na prova, doando-lhes vida nova na escola viva do amor. Que assim seja. Nossa, que poema lindo! Tão verdadeiro. Hoje, nós, com nosso egoísmo e vaidade ainda neste mundo de provas e expiações, quantas e quantas vezes ouvimos e nós mesmos podemos criar em nossa mente terrena e ainda imatura a desculpa de que o outro pode se esforçar mais, de que o outro tem um motivo para estar sofrendo ou passando pela situação de que ele está. Quem somos nós para julgar?
Nós já paramos sinceramente para refletir sobre isso? Será que se nós estivermos na situação do outro, das dificuldades que ele passou, às vezes passando pela penúria, pela criação, pelos infortúnios que ele cresceu desde a infância, será que nós não teríamos caído muito mais do que ele? Se nós pararmos, como o evangelho anterior nos ensinou, para nos colocarmos de fato no lugar do outro com compaixão, a gente não vai estender o dedo para apontar e culpar. Porque o que cada um precisa é o amparo que nós podemos dar. Se não podemos dar, pelo menos não julguemos. Fiquemos no nosso canto, fazendo o melhor que conseguirmos. O que Jesus nos ensina, no final, é que a maior forma de demonstração de amor que podemos trazer ao mundo é através da caridade. E a caridade também é paciência e compreensão pelos limites que o outro possui, porque nós também temos os nossos. Portanto, se tem alguém que por algum motivo está caído e perdendo num momento a luta para as drogas, ou está na rua, ou por algum motivo está passando fome, e mesmo assim se esforça para não cair na marginalidade, ou aquela mãe que porventura não tem condições de sustentar o filho, por diversas escolhas do passado e alguma coisa trouxe-a a essa situação. Lembremos que tudo isso que nos aparece pelo caminho são provas para nós sabermos se sabemos já ou estamos prontos para treinar a manifestação do amor de Deus em nós. Nós às vezes só olhamos para eles e falamos assim: estão passando por isso, por algum motivo é prova deles. Eles aparecerem no nosso caminho é prova para nós. E aí? Cada um de nós na sua consciência, como estamos lidando com as nossas provas? Porque se é prova para o outro, é do outro. Agora a nossa é responsabilidade de cada um de nós. Eu estou pelo menos fazendo o esforço de fazer o que eu posso para auxiliar, para ter compaixão, para ter caridade. E a caridade nem sempre é só uma moeda ou dinheiro ou um alimento, que também são necessários e importantes, mas às vezes é compreensão, às vezes é uma palavra de reconforto, de alegria, às vezes é um ombro, um ouvido, para que a pessoa possa se sentir amparada, escutada e amada. Então, não só na rua, mas dentro de casa muitas vezes, né? Como refletimos há pouco aqui no nosso quadro. Que nós então saibamos ser mais amor, através da manifestação da caridade, que sublimemente se mostra na compaixão. Difícil missão, mas necessária, se a gente quer de fato se aproximar de Deus e se tornar uma pessoa melhor aqui neste mundo. O objetivo final é esse, né? Nos melhorarmos com cada vivência boa ou difícil do dia a dia. Vamos lá fazer a nossa parte, com mais esforço. E dentro deste contexto, nós trouxemos um artigo científico muito bacana, muito interessante, cujo título é o seguinte: Efeitos da meditação de compaixão em um modelo psicológico de doação para a caridade. Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista que tem como título Emotion, que quer dizer emoção, pelo primeiro autor Yoni Achar e o último autor Thor Veigar. Bem, o que esse artigo científico nos traz? Ele fala sobre um modelo de treino de compaixão, uma meditação para a compaixão e o efeito que isso pode ter sobre a vida de cada um e sobre quais sentimentos estão envolvidos numa resposta mais positiva a esse treino para a compaixão. E ele fez então 2 modelos. Um modelo para avaliar quais são os principais sentimentos associados com essa resposta de compaixão e depois aplicá-lo no modelo 2, a sociedade, experimentação, como isso iria retornar
de efeitos de compaixão e, consequentemente, bem-estar para quem está realizando a compaixão. E os três principais sentimentos associados com esse treino de meditação de compaixão foram a ternura, a angústia pessoal percebida no outro e a inocência. Ou seja, quando eu passo a sentir ternura pelo próximo na queda dele, quando eu percebo que apesar da inocência que o outro tem, das situações que ele vivencia, ele está sofrendo, e quando eu consigo ver que ele está em angústia, em sofrimento, por algum motivo, fome, necessidade, enfim, eu consigo aumentar os meus níveis de compaixão percebido. E aplicando isso na prática, no modelo 2, eles perceberam que se nós treinamos essa compaixão com o outro, nós aumentamos a forma de auxiliar e, consequentemente, melhoramos para nós mesmos bem-estar, satisfação de auxílio e felicidade. Então, dentro deste contexto, que nós possamos, então, cientificamente ter essa certeza que treinar a compaixão não só ampara a quem está recebendo, mas, acima de tudo, beneficia a quem está se treinando para ser mais compassivo com os que nos rodeiam. Façamos, então, a nossa prece de encerramento. Senhor Deus, que a Tua luz, os Teus bons anjos e o Mestre Jesus nos inspirem na prática do dia a dia a sermos mais compassivos com os que nos rodeiam, para que sejamos, Senhor, instrumento da Tua luz e do Teu amor aonde formos, com os mais necessitados que são distantes ou os mais próximos no nosso seio familiar. Abençoe e ilumine todos aqueles que nos amparam até hoje nas nossas quedas e fraquezas também. Gratidão eterna, Pai, que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.